Elias e o anjo. Elias andou pelo deserto um dia de caminho, sentou-se debaixo de um junípero e desejou a morte. Basta, Senhor, disse ele, tirai-me a vida, porque não sou melhor do que meus pais. Deitou-se por terra e adormeceu debaixo do junípero. Mas eis que um anjo tocou-lhe e disse: Levanta-te e come. Elias olhou e viu junto à sua cabeça um pão cozido debaixo da cinza e um vaso de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Veio o anjo do Senhor uma segunda vez e tocou e disse: Levanta-te e come, porque tens um longo caminho a percorrer. Elias se levantou, comeu e bebeu, e, com o vigor daquela comida, andou 40 dias e 40 noites até Horebe, a montanha de Deus. Livro de Reis 19, 4-8. Nós também passamos momentos em que temos vontade de nos deitar, porque estamos cansados pelos mais variados motivos. As razões dadas por Elias também são válidas para nós. Não somos melhores do que nossos pais. Fazemos meditação, frequentamos todo tipo de cursos e de conferências e não somos melhores que os nossos pais. Para alguns, isso é desesperador. Repetimos os mesmos erros e, desse modo, podemos sentir por vezes o cansaço e o peso da existência. Para Elias, há ainda uma outra razão. Tudo aquilo que ele disse e profetizou não foi ouvido, ele foi rejeitado. Assim, o que adianta falar se ninguém compreende? Novamente, ele tem vontade de se deitar e é nesse momento que o anjo vai ao seu encontro. O anjo vem frequentemente ao nosso encontro quando estamos desesperados, quando não conseguimos encontrar nenhuma ajuda à nossa volta, quando faltam ou falham os mestres exteriores e quando as respostas humanas para nossos problemas não nos bastam, quer sejam as explicações do médico, do psicanalista ou as explicações dos padres. Nada disso responde nossas questões mais profundas. Nessa altura, esperamos pela resposta de um outro mundo, de uma outra dimensão. É então que o anjo pode se manifestar. O anjo diz a Elias: Levanta-te e come. Não lhe dá nenhum conselho espiritual, dá-lhe de comer. Isso é muito importante. Quando estamos muito mal, não estamos com cabeça para ouvir conselhos espirituais. Precisamos mais de um gesto de amizade e de partilha. Devemos nos lembrar da presença nas nossas vidas de todos esses anjos que nos ajudaram e que podem ter passado através da presença de um amigo ou de uma pessoa desconhecida que encontramos ocasionalmente. Levanta-te, ou seja, volta-te para o alto, levanta-te em direção à luz, ergue-te, põe-te direito. Isso é uma coisa física. Em certas alturas da nossa vida, sentimos o quanto ela é pesada. Trata-se de, nessas ocasiões, nos pormos em pé e eretos, de reencontrar nossa coluna vertebral. Não é possível mentir e manter a coluna vertebral ereta. Quando mentimos, nos inclinamos sempre para um lado ou para o outro. Por isso é tão importante esse eixo que está no nosso interior. Erguer-se, levantar-se, alimentar-se. Nessas ocasiões precisamos de alimento. Pode ser um alimento material, mas pode ser também um alimento intelectual. Por vezes o anjo nos diz: leia esse livro. Ele vai ajudá-lo a encontrar-se consigo mesmo, a se levantar e a continuar o seu caminho. Pode ser um alimento espiritual, pode ser uma oração, uma meditação que nos ponha em contato conosco. Recuperamos nosso eixo, levantamos e retomamos o caminho, mas é possível que não o retomemos imediatamente. Elias viu o pão e um vaso com água, comeu e bebeu e voltou a deitar. O grande profeta Elias está de tal modo cansado e desesperado que volta a se deitar. A presença do anjo não é suficiente, mas ele é paciente. O anjo volta uma segunda vez, toca nele e lhe diz: Levanta e come, porque tens um longo caminho a percorrer. É importante lembrar-se disso. Existe em nós uma presença que não desiste de nós. Qualquer que seja o nosso cansaço, nosso desespero, nossa presença procura nos tocar.
Qualquer que seja nosso cansaço, nosso desespero, essa presença procura nos tocar. De que maneira essa presença nos toca? É algo de muito sutil, como quando tocamos no fundo do nosso abismo. É a partir do fundo que muitas vezes nos reerguemos. Aqueles que já conheceram o que é uma depressão sabem que, se vamos até o fundo da depressão, há qualquer coisa que se limpa e nessa altura podemos nos levantar. Essa questão é uma questão difícil, porque nos meios hospitalares não permitem que vamos até o fundo da depressão. Há certa quantidade de medicamentos que aliviam o sofrimento, mas as recaídas acontecem, e às vezes cada vez mais graves. Essa questão do anjo é uma questão que também podemos nos colocar a nós mesmos. Como acompanhar alguém que esteja numa depressão sem privá-lo da sua depressão? É através dessa depressão que a pessoa poderá aprender alguma coisa sobre si própria, que ela vai descobrir quem ela é. Descobrirá que aquilo que ela é não é aquilo que ela pensava ser. Aquilo que ela pensava ser está desmoronando. Temos de invocar os anjos que acompanham as pessoas que sofrem. Nessas alturas, vamos encontrar a paciência do anjo do profeta Elias, que ajuda alguém a se levantar e lhe dá um alimento. Contudo, essa pessoa volta a se deitar e o anjo levanta-o mais uma vez e volta a lhe dar um alimento. Deus é muito paciente conosco, assim como o seu anjo. O profeta vai comer e beber uma segunda vez, e assim poderá continuar o seu caminho até chegar à montanha de Horebe, onde ele encontrará o Eu Sou. Verificamos mais uma vez que todas as forças, todos os ensinamentos que nos são dados não têm outra finalidade a não ser a de nos conduzir ao conhecimento do Eu Sou. Citação: Eis que a presença de Yahvé passou, houve uma grande tempestade tão forte que as montanhas se fenderam e os rochedos se quebraram. Mas Deus não estava na tempestade. E houve um tremor de terra, mas Deus não estava no tremor de terra. Depois houve a voz de um silêncio sutil. Fim de citação. O profeta Elias quer conhecer Deus, e há um certo número de manifestações que ele presencia. Algumas vezes, traduções utilizam outras expressões. Uma brisa ligeira, um sopro ligeiro, e eu sou se encontra nesse sopro. Nas nossas vidas, também conhecemos tempestades, tremores de terra, situações em que todo o nosso corpo ficou abalado, toda a nossa inteligência foi sacudida. Havia manifestação de uma energia e de uma força que se revelava, mas não era ainda a presença de Deus na sua essência. O texto nos diz que a presença de Deus se encontra no sopro sutil. O Eu Sou encontra-se no suave sopro. Deus não faz parte do mundo do extraordinário. Andamos muitas vezes à procura do extraordinário, do fantástico, e tomamos o fantástico e o extraordinário por Deus. O profeta Elias chama a nossa atenção para o fato de a presença daquele que é se encontrar no segredo do nosso sopro, desse sopro que nos liga à própria fonte da vida.